Olá, estamos de volta com o programa Ciência e Consciência e hoje, ao meu lado, o professor Valdo Vieira, que eu tenho a honra de entrevistar. É a segunda entrevista que o Ciência e Consciência faz com o professor Valdo Vieira. Apresentar o professor Valdo Vieira é uma tarefa, às vezes fácil, às vezes difícil, uma consciência ímpar. Médico, odontólogo, lexicógrafo, propositor da Conscienciologia, autor de inúmeras obras, enfim. Se a gente ficar falando aqui do professor Valdo, vai a entrevista toda e só na apresentação. Uma consciência interessante. Eu fui estudar o professor Valdo Vieira, a proposta do professor Valdo Vieira, que é a Conscienciologia, e para mim teve um impacto bastante positivo. Eu pude melhorar, colocar uma situação mais otimizada na minha vida. E eu passo agora para você, meu amigo do Ciência e Consciência, uma entrevista falando sobre verponologia. Professor, satisfação tê-lo novamente no programa Ciência e Consciência. Olha, é uma satisfação estar com você e também com todos os nossos telespectadores sobre esses assuntos. Isso sempre para mim é uma satisfação real, de fato. E eu peço também àqueles que nos veem e ouvirem para dar o desconto devido, é menos. Ele é muito bom, generoso, coração de boi enorme e tal. Por isso que ele fala essas coisas, mas a realidade não é essa. Agora, sobre verponologia, isso é um campo vasto que nós estamos procurando desbastar pouco a pouco. Agora, nós apresentamos a condição, o conceito, como sendo a ciência da verdade relativa de ponta. Para nós, então, não existe a verdade absoluta. Somente uma verdade relativa do momento evolutivo, de acordo com a experiência de quem está expondo o conceito. Então, é muito importante a pessoa ter a experiência pessoal e ela desenvolver. Então, a verponologia, antes de mais nada, ela é baseada na descrenciologia, ou seja, no princípio da descrença. A pessoa só deve admitir o fato depois de ter vivido o fato. Porque o processo no papel, uma pessoa que fala, isso tudo aceita qualquer conceito, qualquer neoconstructo, qualquer neoperspectiva. O processo todo nosso é de vivenciar teaticamente, na teoria e na prática, aquilo que seja principalmente o novo. Para a pessoa ter confiança, do jeito que ela tem confiança na existência dos seus 5 dedos da mão direita. Ela vai ter com referência aquele conceito que ela esteja estudando. Agora, a verponologia, dentro da nossa área da conscienciologia, ela apresenta um aspecto mais avançado. Por quê? Envolve o processo da parapercepciologia, da multidimensionalidade da consciência. E isso começa, ou inicia, ou tem seu princípio real, prático, pragmático, objetivo na vida humana, através da infância. Principalmente daquelas crianças que antigamente eles chamavam de superdotadas, hoje eles chamam de superdotada, mas antigamente eram de prodígio infantil, vamos dizer assim, a precocidade infantil, que é o estudo da superdotação das crianças. Agora, por que tem o processo de criança? Em primeiro lugar, é o seguinte: uma pessoa adulta, principalmente um idoso igual eu, que tem 78 anos, nós temos uma tendência, seja o homem ou a mulher, depois da terceira ou na quarta idade, de falar muito daquilo que já passou. Por quê? A memória pessoal, ou a automemória, a mnemônica, a retenção da vivência, a gravação do processo daquela experiência pessoal, a parte mais antiga, ela é melhor fixada do que a parte mais recente. Então,
a tendência de uma pessoa de idade, ela fala muito do seu passado. Por quê? Ela tem um acervo, ela tem uma bagagem, ela acumulou experiência, ela vivenciou. Agora, uma criança não tem memória, porque ainda não vivenciou. A memória que ela tem é acanhada, é curtíssima, é mínima, ela não funciona. Então, se uma criança começa a expor muito as coisas, inclusive do passado, o que acontece? Já existe um parafenômeno, que é a chamada autorretrocognição. Então, a pessoa já tem uma retrocognição, às vezes até intermissiva, que é da intermissão pré-ressomática, ou de alguma ou algumas vidas anteriores, vidas prévias. Então, vamos entender. Na hora que essa criança começa a ter memória, ela adquiriu, pelo menos em parte, no todo é muito difícil, mas pelo menos em parte, principalmente se ela é intermissivista, ela adquiriu em parte a chamada memória contínua, que é a memória continuada, sem fragmento, sem lacuna. Ela não fica segmentada, ela segue ininterrupta, de uma maneira, vamos dizer, linear, com entrosamento das condições e das lembranças, de maneira racional, lógica e, vamos dizer, incontestável para a própria pessoa. Por quê? O fenômeno, ele é autopersuasivo, ele convence a pessoa daquela realidade. Então, veja, na hora que começam essas lembranças infantis retrocognitivas, o processo da VERPON, a verdade relativa de ponta, ela vem aflorar, ela aparece, ela é exumada dentro do passado da pessoa de uma maneira violenta. Por quê? Atinge toda a realidade dos adultos. Isso aconteceu na minha infância. Eu, com 3 anos, comecei a ter lembranças antes de ter renascido, e todo mundo achava que eu era totalmente pirado, porque eu tive ainda uma condição extra difícil, traumática, que foi o parto da minha mãe, que trouxe um traumatismo craniano que rachou a minha cabeça toda. Eu chorei durante 11 meses da minha vida. Desde que eu nasci até os 11 meses, não podia encostar em mim, porque doía, eu começava a chorar. E aquilo ficou característico da história. Mas, aos 3 anos, devido ao processo do choro, você amadurece mais depressa. Porque o choro é a primeira manifestação que dá quando a criança, o recém-nascido, vem, que o médico ou a parteira pega, põe ele de cabeça para baixo e bate no bumbum da criança, ele então começa a chorar. Esse choro faz com que a respiração comece, vem a circulação cerebral, e a pessoa, a criança, começa a ter maturidade. Agora, como eu chorava demais, não foi só quando eu nasci, mas durante muitos dias, aquilo me deu uma maturidade maior. Com isso, eu tive retrocognição. Então, juntou uma maturidade precoce com o processo da memória infantil contínua. Agora, com isso, eu comecei a falar as coisas que aconteceram antes de eu nascer, até aquilo que estava escondido. Um processo trágico do meu pai que ele nunca tinha falado. E que eu sabia, porque eu tinha visto fora do corpo. Um outro processo de uma casa que existia, que eu falei, e que eu gostava muito da pessoa que tinha nascido, que estava vivendo ali, e que eles tinham derrubado a casa para fazer uma plantação. E aquela família foi viver num terreno à distância. Mas eles conservaram algumas árvores que eram muito antigas. Eu então pude mostrar por A mais B, ó, essas são as árvores que eu falei que aqui tinha uma casa. Onde é que estava a casa que está aqui? Agora, isso eu tinha lá pelos meus 4, 5 anos. Então, uma série de condições eu comecei a mostrar e chamar a atenção para a realidade extrafísica. Entende? Até que chegou aos 9 anos que eu saí do corpo
E fiz barba, cabelo e bigode. Meu pai, minha mãe, a médica que estava lá, o marido dela, todo mundo viu que eu estive fora do corpo, porque senão não teria falado o que aconteceu com meu irmão, que estava noutra sala e eu estava trancado num quarto à distância. Isso gerou problema na família, professor? Não, gerou problema em primeiro lugar. A maioria ficou desconfiada de mim e falou assim, coitado, vocês arranjaram um filho que ele é doido, porque esse processo do nascimento dele, esse parto laborioso, acabou com a cabeça dele. Agora, a hora que eu comecei a comprovar os fatos, pelos próprios fatos da situação, aí então eu comecei a abrir o jogo. Aí a minha mãe foi a primeira que viu, porque eu conversava mais com ela. Aí eu me tornei um verdadeiro confidente da minha mãe, mesmo com criança. Ela começou então a me instruir tudo que podia, a me ensinar. Eu com 4 para 5 anos já redigia carta, já era epistelógrafo, já comecei a estudar para valer, escrevia fluentemente. Quando eu entrei no grupo com 7 anos, eu entrei na frente de todo mundo. A diretora virou e falou assim, eu não preciso fazer esse curso primário, mas tem que fazer pela lei, porque senão nós não podemos dar o certificado do curso primário para ele, não pode fazer o ginásio científico, etc. Então você veja bem como é que foi. Agora, tudo porque a minha mãe viu que ela era professora, ela adicionou 35 anos o curso primário. O curso primário naquela ocasião era mais denso, intenso, tinha mais interesse no processo de aprofundamento dos temas. Para você ter uma ideia, eles estudavam até álgebra no curso primário lá em Monte Carmelo. A minha mãe sabia tudo sobre álgebra. E ela ensinava isso no curso primário. Agora, então, nessa condição, eu comecei a expor o processo extrafísico. As verpons, então, que apareceram, foi tudo transcendente demais para aquela turma. Então, o que começaram? Falaram assim, não, o jeito é, vamos fazer umas sessões espíritas. Das sessões espíritas, acabaram fundando um centro. Foi o primeiro centro que foi fundado lá devido às minhas experiências. Agora, veja, ninguém com o tempo achou que eu era doido. Pelo contrário, eles queriam me ouvir, queriam saber a minha opinião, como é que era. Eu comecei a conversar com a minha mãe de homem para homem, quer dizer, de adulto para adulto, coisa que não era possível, porque as crianças, na hora que os adultos iam começar a falar, eles mandavam a criança passear, ou entrar num quarto, ou brincar, ou fazer qualquer coisa nesse sentido, mas não deixava o povo participar. Criança é criança, adulto é adulto. Então, comigo, eu comecei a ser diferente, principalmente com a minha mãe, meu pai e as condições da situação. E as verdades relativas de ponta do processo do passado começaram a aflorar de todo quanto é tipo. Então, no meu caso, as verpons iniciaram na minha criancice, na minha meninice, na minha infância. Agora, eu considero esse processo da memória contínua seríssimo. E no meu caso, isso me favoreceu devido à superdotação. Porque eu tive facilidade, como tenho até hoje, para estudar. Tenho atenção dividida, comecei a me manifestar, por exemplo, com ambidestrismo. Eu fazia cirurgia, por exemplo, com ambas as mãos. Eu acho que tudo isso, quer dizer, o processo mental somático influiu no cerebelar, influiu no sistema nervoso neurovegetativo e que deu algum resultado na psicomotricidade. Você está entendendo? Então, isso tudo veio do meu passado, mas houve também o processo do parto laborioso. Aquilo desencadeou o meu processo. Então, a verpon é essa verdade relativa de ponta e ela alcança o pináculo, o auge, o apogeu do processo vamos dizer, da realidade nova ou da neoperspectiva através da parapercepciologia, a multidimensionalidade. Quando começa a aparecer esses fenômenos, aí transcende tudo. Eu sei que eu estou falando, é um pouco mais avançadinho para nós falarmos. A linguagem da televisão que eles gostam é sempre a linguagem popular. Eu falo a linguagem popular, mas também procuro falar uma linguagem mais avançadinha, culta, aquilo que eles chamam de linguagem mais erudita. No nosso caso da Conscienciologia, a gente baseia tudo que nós temos nas verpons e no processo da nomenclatura e na terminologia, que há uma ciência que, de modo geral, o povo ignora, que é a orismologia. A orismologia é justamente o estudo e aplicação prática, técnica da terminologia, dos termos novos. Por quê?
Se há uma verpom, vai acabar aparecendo a neo-verpom, quer dizer, uma verdade relativa de ponta nova. Se ela é nova, ela tem que ter palavra, porque não existe aquela palavra até aquele momento, porque não existia a ideia. Se não havia o conceito, não tem a ideia, você tem que criar uma ideia para o conceito novo. O neologismo. Toda ciência tem um neologismo. Então, nós tivemos que criar. Atualmente, eu trabalho com possivelmente uns 3.000 neologismos, muito embora na expressão composta, isso chega a mais de 6.000 atualmente, dentro daquilo que nós funcionamos. Por quê? Tudo isso já, professor? É só olhar com a nossa professora Lourdes Pinheiro, que ela está fazendo isso. E já tem mais de 6.000 pelo último, dentro do processo aí do estudo da neologia. Você sabe que tem uma verdadeira comunidade da neologia hoje internacional sobre esse assunto, principalmente o nosso, da conscienciologia. Isso, então, dá uma nova perspectiva. Então, o trabalho nosso, que é bom você entender, é o seguinte: eu falo, antes de mais nada, escrevo, trabalho, me comunico e tenho interlocução com quem fez o curso intermissivo. O mais é secundário para mim. O que interessa mesmo é a turma do curso intermissivo. Porque se nós atendermos os intermissivistas, eles atendem os não intermissivistas. Agora, o meu trabalho, como é de base, é tipo corifeu, de pioneirismo, eu tenho que começar na base. O processo base que eu estou falando, quer dizer, tem que ser na matriz, no headquarter, você está entendendo? No início do processo, de onde deslancha, é a nascente do rio. A nascente do rio da conscienciologia começa conosco. Então, nós não podemos estar perdendo tempo, os afluentes cuidam do resto. Você está entendendo como é que é? Perfeitamente. Porque tudo vem caminhar para isso. O senhor vai trabalhar com os formadores de opinião, isso. O pessoal. Agora, eu fiz concessões, eu dei colher de chá nessa história. Por exemplo, nossa evolução está numa linguagem mais acessível, de propósito, para o povo entender e tal. Mas a turma já está começando a escrever nesse sentido. Hoje nós temos aqui, está chegando tem mais ou menos mais de 40 autores. O Marcelo, que está agora lançando o livro Onde a Religião Termina, ele é o mais novo dos nossos neo-autores, novos do Holociclo. Agora nós já estamos chegando a 40. E eu acho que dentro dos próximos anos nós vamos chegar a 100. A Academia Brasileira de Letras geralmente tem 40, nós já passamos de 40. Então tem mais autores aqui conosco e eles não são literatos. A Academia Brasileira de Letras é de literatura, é literatícia. Eu não dou valor para isso. Literatícia é um processo de moldura. O que interessa é a essência, é a mensagem. Então o processo tem que ser técnico, científico, de alta organização filosófica, prática, pragmática. Então a filosofia prática, nós chamamos isso de holofilosofia. Agora, a partir disso, então, uma pessoa que chega, ela vê que tem muita ideia nova, muita palavra nova que ela tem que aprender. Nós não nos perturbamos com isso, isso tudo é feito de caso pensado. Se uma pessoa quer entender o processo da conscienciologia, 1, 2 dias só não resolve. Que nós estamos apresentando todo esse plot, ou esse corpus de cognição, de conhecimento, como sendo uma ciência. Sendo ciência, ninguém aprende uma ciência de uma semana para outra. Tem que aprender com calma. Por exemplo, a própria medicina, para a pessoa exercer a medicina, tem no mínimo 6 anos de pesquisa, de estudo teórico e prático, fora os outros cursos pró ou pós-curso que a pessoa tem que fazer. Então, o nosso caso aqui é a mesma coisa. E outra coisa, nós não estamos estudando medicina. A medicina é pequena perante a conscienciologia. A física é pequena, a física que é considerada a rainha das ciências convencionais, ela é pequeniníssima. Ela estuda eletronáutica, o elétrico, isso não resolve. Nós estudamos você, estudamos a mim, estudamos cientista. Então, isso é outra coisa, é a personalidade. E outra coisa, nós não estamos estudando a psicologia, que estuda apenas a mente da pessoa, isso não resolve. Nós estudamos a personalidade integral, a holossomática, todos os veículos de manifestação, a personalidade como sendo multidimensional. Agora, não nos interessa se a pessoa quer entender isso ou não quer.
Se ela não quer, ela vai estudar ela mesma e faça a ciência dela. Agora, a que nós temos para apresentar é essa, dentro dessa estilística técnica. Se a pessoa quer, muito bem, se não quer, tchau. É bom para ela que fica livre da gente, é bom para a gente, nós ficamos livres dela. O mundo tem muita gente, nós estamos chegando a 7 bilhões de pessoas. Quase 7. Nós temos que esnobar quem seja, vamos dizer, repugnante do ponto de vista das ideias de sarjeta. Nós queremos uma pessoa que seja neofílica. Aquelas que são neofóbicas, que são fanáticas, que tem muita mitologia dentro da própria cabeça, a gente deixa para lá. Nós estamos aqui de braço aberto para acolher quem aparecer. Mas, se a pessoa não quer, que beleza, deixa para lá. Isso é uma satisfação também para a gente, que é um alívio, tira o peso das costas. Porque há pessoas que elas são empedernidas, recalcitrantes, vamos dizer, tem granito atrás da testa. Essas não adianta mexer, porque elas têm a priorismose. Elas já têm um processo, vamos dizer, totalmente fossilizado de cabeça. Então, uma das piores coisas que nós temos na Terra são as pessoas fanáticas. Agora, professor, veja que paradoxo interessante. Para mim, vou falar por mim, o neologismo facilitou a minha vida. Não, mas ele tem que facilitar para todo mundo, para isso é que ele existe, senão nós não usaríamos. Mas tem pessoas que o neologismo, eles mas complicam. É ótimo, complica porque ele não quer saber, ele não é neofílico. Ele não gosta da ideia nova, ele quer ficar com a ideia antiga, ele é neofóbico, ele tem fobia de coisa nova. Não fala nisso que eu não quero saber, isso não está de acordo comigo. Então veja, são os fanáticos fossilizados. E com relação ao livro do senhor Nossa Evolução, o senhor comentou que é um livro acessível, eu também posso testemunhar isso aqui, que o senhor gentilmente presenteou meus filhos com esse livro. Eles leram com a maior tranquilidade. Chegaram a entender. Crianças... Agora veja, lá tem muitos termos técnicos, mas tem menos do que o nível desses 8 volumes da enciclopédia que nós temos aqui. Entende? Agora, o que se passa? Nós fazemos tudo isso de caso pensado de acordo com a ciência. É orismologia. Só pegar no dicionário, não fui eu. Orismologia, a palavra não fui eu que inventei. Ela já existe há muito tempo. E é uma ciência que estuda o processo da terminologia propriamente dita. Não é só o neologismo, é tudo. Você está entendendo? Do ponto de vista da nomenclatura. Agora, uma ciência nova, igual à conscienciologia, tem que ter. A gente tem que lançar a mão da orismologia para poder estudar isso. Agora, professor, eu vou pedir licença para o senhor, tem o nosso intervalo comercial e já estaremos de volta com mais Ciência e Consciência, mais professor Valdo Vieira. Até já. Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência, hoje aqui gravando em Foz do Iguaçu, com o professor Valdo Vieira, aqui no CAEC. E nós vamos voltar com a pergunta, professor Valdo, o que é verpont teórica? A verpont teórica é quando a pessoa vê uma verdade relativa de ponta, mas apenas do ponto de vista de elaboração mental daquele conceito. Ela, então, ela tem uma hipótese, ela faz uma elucubração sobre o processo, ela movimenta a sua cabeça pensando sobre o assunto, mas ela ainda não fez uma aplicação pragmática, prática, objetiva. Ela não vivenciou aquilo, ela não teve a experiência do processo. Então, a verpont teórica é muita gente que chega à conscienciologia e que admite a verpont teórica porque, às vezes, a pessoa já ouviu falar naquilo ou sabe de alguma coisa sobre aquele fenômeno, uma ocorrência, uma técnica, uma reação natural da consciência na vida durante o período da intermissão dentro do curso intermissivo. Mas ela ainda não tem experiência. Quando ela vem, ela então vai ver o que acontece com isso. Por exemplo,
vamos pegar um assunto novo e de alta transcendência para nós e de alta transcendência para os intermissivistas. Por exemplo, a TENEPS, a tarefa energética pessoal diária para o resto da vida. Uma pessoa escuta aquilo, ou eu pego o meu manual da TENEPS e dou para a pessoa. Ela vai ver aquilo tudo ainda é teórico para ela, mas antes da vida dela, até aquela idade que ela tem, naquele momento evolutivo, ela ainda não tinha feito experiência alguma que pudesse comprovar por si própria todas as realidades que envolvem a estrutura e o arcabouço da técnica da TENEPS. Então ela é uma VERPOM teórica. Agora, a hora que ela começa a exercer a TENEPS, aquilo fica a VERPOM prática, vivenciada, experienciada, vivida. Então essa que é a diferença. Acho que está bem claro e eu gostaria de colocar outro assunto aqui para o senhor. Eu assisti a tertúlia do senhor ontem e o senhor falou do negocinho evolutivo. Ah, sim. Então a questão da VERPOM com esse o negocinho caso é o evolutivo. seguinte, a VERPOM, a verdade relativa de ponta da conscienciologia, levanta a poeira da vida da pessoa. Então, ela é encantoada, às vezes, por uma VERPOM, a pessoa, e ela fica sem saída com aquilo. Na hora que vem a verdade relativa de ponta e coloca uma faca no peito da pessoa, e ela fica sem saída, fica encantoada, ela não quer fazer uma reciclagem absoluta, cirúrgica, de uma hora para outra, e às vezes ela nem tem capacidade para isso. Então, o que ela faz? Ela quer arranjar um desconto. Ela quer dar, entendeu? Fazer algum processo de negócio que possa favorecer para ela participar, mas com um percentual menor de exigência. Só um pouquinho, pela metade. Só um pouquinho. Agora, você sabe, é o processo do negocinho. Então, isso é muito comum com as pessoas que veem a tertúlia, o teletertuliano, à distância, no online. Ele vê, então, o que eu falo, aquilo mexe com ele, mas aquilo ele teria que fazer muita concessão de renovação e reciclagem, que ele ainda não está com capacidade, ele não se sente com forças para isso. Então, ele quer fazer uma coisa, não, vamos passar isso pela metade. Então, eu estava falando sobre a VERPOM, que é a TENEPS. A TENEPS é um bom exemplo disso. Então, tem aquela pessoa que fala assim, em vez de fazer a TENEPS todo dia, eu não posso fazer 3 vezes por semana? Outra coisa, eu não posso fazer só quando eu estou na minha cidade, quando eu viajo eu paro? Quer dizer, é um compromisso muito forte. Eu não estou preparado para isso. Assim, é isso mesmo, você está dando o seu diagnóstico, você não está preparado. No dia que você estiver, você pensa em TENEPS. Esqueça a gente, esqueça a TENEPS, esqueça o manual. O dia que a sua vida assentar, você aí enfrenta a TENEPS. Agora, não fica querendo colocar negocinho e muletas. Nós chamamos isso de muletaria. Tem aquela pessoa que quer fazer a TENEPS, mas quer levar incenso para a sala, o cômodo da TENEPS. Você está entendendo? Quer usar determinados macetes que ela está acostumada dentro de todo o fanatismo, às vezes religioso, filosófico ou até científico dela. Ela quer levar para fazer aquilo do jeito que é. Isso não adianta. Toda essa muletaria tem que jogar fora, é muleta. Nós temos que seguir a orientação nossa, ou seja, a vontade é a maior força que nós temos. E nós temos que fazer a aplicação da nossa vontade de acordo com isso para dominar o estado vibracional, para fazer assistência extrafísica, para fazer a descoincidência lúcida da projetabilidade lúcida da PL, porque senão a pessoa não chega lá. Então, esse negocinho a gente entende. Agora, quando começa a ter negocinho demais, a gente faz até umas anedotas, faz umas piadas do assunto, para quebrar a tendência, para o negócio não ficar muito sério. Você está entendendo? Sim. Porque, às vezes, tem pessoas de todo tipo, de todo calibre. E outra coisa, você não fica pensando que quem está tentando fazer negocinho é só gente que não entende nada, que não fez curso intermissivo. Não, tem gente que fez curso intermissivo e vem, mas ele foi assoberbado, foi pego na curva,
você está entendendo, da vida dele, do momento evolutivo, e ele não se preparou para aquilo que ele mesmo prometeu ou constituiu em matéria de programação existencial. É autocorrupção isso? Autocorrupção total e falta de autocrítica absoluta. Você está entendendo como é que é? Agora, com o tempo, a pessoa cai em si. Alguns demoram muito. Alguns vêm e depois se torna, daí a alguns anos, vem como retomador de tarefa, que ele não deu conta de início. Agora, tudo por quê? Porque vem o processo que aflora das vidas prévias, as vidas anteriores, alguma coisa que empolgou a pessoa. Então, a pessoa não pode ter empolgação, entusiasmo, fanatismo, sacralizar certas coisas, isso é loucura, entende? Então, nós precisamos de ter o quê? Imperturbabilidade, serenidade. Fazer isso que eu falo, ó. Eu acho que todo mundo que começar a falar mais sério no seu programa, você devia falar, põe a mão assim no ar. Se ele tremer muito, você já sabe o nível dele. Se ele ficar bem, ele já está começando a dominar o sistema neurovegetativo e o cerebelo. Esse é melhor, por quê? Ele já tem mais capacidade de racionalidade lógica na interlocução, no coloquialismo, na conversa, no debate, no desenvolvimento da ideia. Professor, vamos dar uma virada aqui, retomar a gente estava conversando até antes do programa, a interação intraconsciencial. A interação intraconsciencial é o seguinte, eu tenho lá um verbete também desses novos. Esse, por exemplo, da memória contínua, é verbete novo que eu ainda não trouxe, a gente ainda não debateu na tertúlia. E esse outro também, do processo intraconsciencial, aí no caso, é um conjunto que nós temos de manifestações da pessoa, que ela usa isso simultaneamente. Isso do ponto de vista intraconsciencial. Então, por exemplo, isso que eu estava falando da memória contínua, desse processo. O problema, por exemplo, da pessoa ter um OFIEX está aí dentro desse processo. O problema da pessoa, por exemplo, ser desperta está aí dentro. O problema da pessoa ter um macrosoma está aí dentro. Então, quando ela reúne uma série desses megatrafores e usa isso, esses megatrafores têm uma raiz intraconsciencial, é a intraconsciencialidade dela. Então, o que se passa? Aquela consciência amplia as manifestações do micro-universo consciencial. Então, isso também é um verbete que eu ainda não trouxe, a gente só está... Eu já tenho 22 itens para classificar a conjunção intraconsciencial dessas personalidades. Então, são 22 que nós poderíamos chamar, que são vivências omega-trafores, quer dizer, força, você está entendendo, da pessoa, uma conquista, são conquistas evolutivas que ela conseguiu, e que a pessoa consegue isso tudo de uma vez só. Então, por exemplo, a memória mais avançada da retrocognição maior, essa, está dentro disso. O problema, por exemplo, da atenção dividida, está dentro disso. O processo, por exemplo, da chamada dragonas parapsíquicas, que eu falo para as pessoas que são as marcas de nascimento, mas nesse caso, essa que é a maior, que especifica o problema daquilo que o povão chama de corpo fechado, do ponto de vista de assédio. Então, o problema, por exemplo, esse processo da pessoa fazer o autoencapsulamento e o heteroencapsulamento. Isso tudo está dentro dessa condição. Então, a pessoa que adquire esse nível, ela tem mais facilidade de enfrentar, veja só, a TENEPS, a OFIEX, o complexo, a semiconsciencialidade e o teleguiado autocrítico. Com isso, esse é o caminho pró-evoluciólogo, é o caminho da evolução. Então, são conquistas pré-evoluciologia. E que a conscienciologia é a única ciência, a única linha de conhecimento humano que toca nesse assunto, que sabe alguma coisa sobre isso. Agora, isso é muito importante, por quê? Isso destrói completamente tudo quanto é seita, religião. Não fica pedra sobre pedra para uma pessoa que tenha lucidez, que tenha racionalidade, que seja uma pessoa lógica, ponderada,
que queira saber da verdade relativa de ponta que nós estávamos falando. Quer dizer, uma pessoa, portanto, neofílica, ela quer coisa nova, ela quer fazer uma reciclagem na vida. É o discernimento da pessoa. É o discernimento mais amplo. Isso é que eu chamo de consciência lúcida. Então, professor, vamos dar outra guinada. Você manda, vamos em frente. Congresso. Temos um congresso. Qual é a importância desse congresso? O congresso é o seguinte, esse aí já vai ser o segundo congresso de verponologia, não é isso? O primeiro nós fizemos para chamar a atenção do assunto. Esse agora já tem muita gente que já estuda o processo. Nós já estamos também com 40 verbetes da enciclopédia feitos por outras pessoas, que são verbetógrafos e verbetólogos. Agora, com isso, então, nós já temos uma consistência mais ampla, mais intensa, mais profunda, abrangente de cosmovisão sobre o que é a verdade relativa de ponta. Já tem mais gente que já está pesquisando, hoje já tem mais artigos, nós já temos várias publicações sobre o assunto. Então, nós achamos que esse segundo congresso vai expandir ainda mais o processo da heuristicologia ou da criativologia, que é o problema da ideia nova, que é o que interessa para nós. Então, a verponologia, no caso, a neoverponologia, ela vai ser mais expandida com esse congresso. Agora, eu acho o seguinte, quanto mais gente, vamos dizer, se interessar pelo assunto, mais profundas serão as pesquisas próximas sobre a Verpon. De modo que eu convido todo mundo que queira saber, principalmente de reciclagem, que é aquilo que nós chamamos de ressexologia, que compareça a esse congresso, para não só ouvir, mas debater, perguntar, questionar, enfim, colocar pedra sobre pedra em matéria de crítica e desancar com tudo quanto é ideia nova que chegar. Por quê? É assim que nós chegamos no debate. Ok, professor, vou pedir novamente licença para o senhor, nossos intervalos. Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência, nesse terceiro bloco, aqui com o professor Valdo Vieira, no CAEC, na cidade de Foz do Iguaçu. Professor Valdo Vieira, o senhor faz muitos verbetes, está aí nesse trabalho diário da enciclopédia, da Conscienciologia. Por exemplo, verbete Defesa da Verpon. Sim. Que debate o senhor pode travar aqui comigo sobre esse verbete? A defesa da Verpon é uma condição difícil e paradoxal, porque uma pessoa pode ter uma ideia mais avançada, multidimensional, dentro do parapsiquismo dela, que é uma ideia relativa de ponta, avançadinha, um neoconstruto, uma neoperspectiva, e ela, às vezes, só viu aquilo teoricamente. Na prática, às vezes, ela vai ter dificuldade para defender aquilo. Então, a primeira coisa que uma pessoa vai ter que fazer, quando ela vê que ela tem uma Verpon, e ela precisa, então, de desenvolver aquele conceito. Fazer comparações, associações de ideias, para defender o conceito dentro daquilo que ela acha. E arranjar, em primeiro lugar, uma definição mais ou menos acessível, lógica, racional, que pelo menos primariamente já possa expor o que ela pensa. É a pesquisa, vai ter que pesquisar. É a pesquisa, enfim. Isso mexe com a abordagem, a investigação, a exegética, a hermenêutica, a análise. Agora, quando ela puder passar por tudo isso, ela vai chegar num nível que ela vai ter uma síntese. Essa síntese, então, é quando a Verpon já se transformou num nível de maturidade. Ela se transformou em adulta. Ela já está pronta para qualquer debate. Então, isso a pessoa tem que entrar dentro do assunto. Agora, a defesa, antes de mais nada, é um problema evolutivo. Se a pessoa ficou sabendo de uma verdade que para ela é uma verdade relativa de ponta, ela tem que defender com unhas e dentes, com racionalidade e lógica.
tudo aquilo que ela pensa. Porque senão ela está sendo covarde, está tirando o corpo fora. E isso é autocorrupção. Então, uma verpom, ela traz o ônus da defesa. O ônus e o bônus. E o ônus. O bônus já vem, que ela é em si, já é o bônus, quando Sim. a pessoa entende. O bônus seria agora, assistência o processo que ela faz. É sempre a assistência da TARES, é de esclarecimento, né? A tarefa de esclarecimento. Agora, o problema é o ônus de defender. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha muita covardia, ou que seja, assim, uma personalidade tíbia, ela vai ter dificuldade com um processo desse. Então, o que ela deve fazer? Ela deve se organizar com outras pessoas, fazer um petit comitê, você está entendendo? Sim. Uma equipe, e eles começarem a desenvolver aquilo para poder defender a ideia. Não tem outro jeito. Aí entraríamos num outro verbete do senhor, que é o efeito da verpom. Então, Pois ela é. consolidada, ela vai ter um efeito. O efeito da todo. verpom, de início, é muito difícil da pessoa saber onde vai aquilo. Porque nós não sabemos a transcendência e todos os, vamos dizer, filhotes que ela vai criar devido ao espraiamento. Esse espraiamento acaba dando dividendo. Mas até chegar no dividendo, tem que saber julgar na bolsa da verdade, você está entendendo? Que é a verdade relativa de ponto. Até a pessoa se entrosar definitivamente com a ideia e dominar o conceito teaticamente, na teoria e na prática. Esse é que é o caminho. Agora, ele sempre traz dividendos positivos. E aí entraríamos no outro verbete, o ciclo da verpom. O ciclo é o seguinte, tem o ciclo que ela nasce, ela se desenvolve até ela materializar com fixação da realidade dela. Então, por exemplo, hoje eu já não preciso mais de brigar tanto a respeito da TENEPS, como eu falei. Eu estou usando a TENEPS como um exemplo aqui de verpom. Por exemplo, no movimento espírita, que eu trabalhei 28 anos, eu tentei passar a ideia da TENEPS, mas era impossível. Por quê? Isso eu mesmo, com o tempo, eu vi que era impossível, não dava. Porque com a TENEPS você acaba com o espiritismo, você acaba com a seita, você acaba com a religião. Não fica nenhuma religião de pé. A TENEPS substitui isso tudo. Por quê? Ela coloca a pessoa na sua paraprocedência o tempo todo. E ela trabalhando todo dia junto com o consciência, uma consciência extrafísica, amparadora, que esteja ajudando. Então, tudo que tem de ritual, de seita, das religiões, de iniciações, tudo isso vai por água abaixo, não tem mais razão de ser. E a pessoa faz isso sem precisar de pagar nada, não, entende? Não tem que pagar para fazer isso ou aquilo, porque as religiões todas você tem que fazer algum pagamento. Se você não paga em dinheiro, por exemplo, na Igreja Católica todo mundo sabe disso, os emolumentos que tem, o processo, os protestantes, os evangélicos, então tem até demais. Tudo eles cobram, tem que dar o dízimo, 1 milhão de coisas. Já os espíritas, você às vezes não precisa dar dinheiro, mas você tem que dar o trabalho, você tem que comparecer, você tem que desenvolver a mediunidade, esse negócio todo. Agora veja, com a TENEPS não tem nada disso. Você dispensa todo o sacerdócio e todo o processo da canga dogmática da religião e da seita em cima de você. E o que eu acho interessante na TENEPS, que intrafisicamente a pessoa está sozinha, é uma sala de espelhos, não, ela outra com coisa, ela não tem nenhum fiscal humano. Isso só aí. o processo extrafísico. Então, ela é obrigada a ser uma semiconsciência pouco a pouco. Por isso que ela chega com o tempo na OFIEX, Oficina Extrafísica, que é dos conceitos mais avançados que eu falo. Esse aí eu falo, quando a pessoa está começando, eu falo assim, não pensa em OFIEX. Deixa você crescer. Cresça e apareça. Depois você pensa na OFIEX, que é muito avançado. Primeiro começa estado vibracional, depois pega na TENEPS, aí vamos ver o que dá. E aí depois de 20 anos ver o que acontece. 20 é para começar, né? Vamos ver. Nem todo mundo consegue apenas em 20 anos. Às vezes precisa de mais tempo. Então, professor, um verbete atrás do outro. Neo-verpom. A Neo-verpom é justamente essa verdade relativa de ponta, que seja nova. Então, ela é a mais problemática. Sim. Essa é a que dá problema mesmo de todo tipo. Então, por exemplo, eu atualmente estou trabalhando mais com essas verdades relativas de ponta. E eu falei uma para você logo que eu comecei. A memória contínua. Essa é nova.
Nós nem debatemos ainda. Essa não tem livro nenhum. Eu te desafio a arranjar essas ideias do jeito que eu falei aqui. Essa é Nel Verpon mesmo? Mesmo, não tem saída. É a primeira vez também que eu falo publicamente sobre isso. Nem a turma, você nunca ouviu falar nisso. Memória contínua, ninguém aqui ouviu. Eu estou falando porque é justamente o verbete que eu estou trabalhando essa madrugada. Entende? E eu falo quase sempre do verbete que eu trabalho na madrugada. Sabe como é que é? Eu falo todo dia, assim, com os meus amigos, etc. Às vezes eu levo também para ter tudo. Professor Valdo Vieira, gostaria de abrir as câmeras para o senhor e disponibilizar esse espaço que resta do programa para o senhor. O que eu quero falar para você é o seguinte, eu quero agradecer pessoalmente a minha parte nessa história sua, que você é uma figura que para mim é um astro. Você é uma espécie assim de ícone ou ídolo para mim. Porque você é um chefe dentro do processo da televisão, dentro das nossas coisas, e toda essa propagação e difusão do processo das verpons da Conscienciologia. Você sabe, eu fui locutor de rádio, fiz programa de rádio, etc. Tal. Agora, continuo um eterno locutor dentro do online e da tertúlia. Agora você não, você é o meu chefe, você é o meu superior. Você está dentro do processo, junto com o Ricardo, aí, com a situação toda, com esse serviço. Então eu quero agradecer muito vocês, colocar bastante energia dentro de vocês e dentro das suas câmeras e dos seus estúdios, para que essas coisas continuem cada vez mais e que você alcance cada vez maior sucesso. Você sabe que dentro das nossas programações aqui em Foz e dentro do processo do CAEC, da Conscienciologia, o meu plano já de 16 anos é fazer as 5 multimídias. Nós já temos umas 3, faltam 2 ainda. As 3 que nós temos é o processo da interlocução direta, o problema da escrita, que eu já tenho agora 8 volumes na enciclopédia, eu estou chegando agora a um nível que está caminhando para 8.000 páginas escritas, e tem também o processo do online, junto com a tertúlia diária, que nós já estamos fazendo há 9 anos. Agora, falta aí a rádio, que já tem um amigo nosso, que já tem uma rádio, que está faltando apenas as últimas tratativas para funcionar com a rádio, e também uma televisão que fosse de base assim, educativa aqui para nós. Então, essas últimas nós não temos ainda, a rádio e a televisão. Você praticamente é o que está materializando a televisão para nós. E a rádio, vamos ver quando é que ela aparece. Aí nós vamos ter as 5 mídias entrosadas dentro desse processo. Que hoje, dentro do processo da internet, dos iPads da vida e outras coisas mais, essas 5 multimídias é que interessa. É a conjugação desses fatores de comunicação. Bom, professor, no que toca a minha pessoa, que o senhor comentou, eu vou fazer uso das suas palavras, bem menos em relação a mim. Não, mas bem você está fazendo, a gente vê os recursos seus. O que eu posso. Eu, de vez em quando, eu vejo direitinho o teletertuliano, que chegou através de você. Essa aparece é uma devolutiva bem boa. Claro. Pois então, mas eu estou te mostrando a prova da repercussão do seu trabalho. Em termos de gráficos, que o Ricardo, que tem duplo vínculo aqui com a gente e tal, ele me mostra, eu fico impressionado, 30 países diferentes todos os meses. Pois é. 60 mil acessos. Agora, você sabe todos os meses. É muita gente. O Instituto, por exemplo, já há vários anos, há cerca de 12 anos, nós já tínhamos contato com 72 países. Você está caminhando para isso, 72. Isso me impressiona. Hoje, o processo, o background lá do processo do Instituto, já pega mais de 200 pessoas, que já tem tudo fichado no cadastro. 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. Então pensa bem como é que fica isso. 200 mil pessoas não é de julgar fora. Em termos assistenciais. Pois é. Então isso tudo é o que nós estamos caminhando. O caminho é esse, não tem saída. Agora outra coisa. Eu quero te falar
que de maio para cá, o ano passado para cá, houve um aumento também nos meus processos online de 15% pelas estatísticas que eles fizeram, devido à tempestade publicitária que a gente fez na televisão. Antes agora do mês de julho, que nós vamos fazer aí esse congresso dos intermissivistas, não é de verponologia, é dos intermissivistas, nós vamos fazer uma outra tempestade em junho. Vamos levar também para a mídia, coisa maior, para chamar os intermissivistas para esse primeiro congresso intermissivista que nós vamos fazer aqui em Foz, em julho. Então, isso aí também, possivelmente, vai aumentar alguns percentuais nesse processo. Não só o meu, mas o seu também. Claro, mídia. Que a hora que nós fazemos a mídia aqui, reflete em você lá. Você faz lá, reflete aqui. E assim a gente vai. São os vasos comunicantes dessa história de propagação da ideia. Agora, professor, antes da gente encerrar o programa, gostaria de que o senhor falasse um pouquinho da Cognópolis e a rede interativa de Verpons. Pois é, a rede interativa de Verpons tem também um verbete sobre esse assunto, que é a pessoa que começa a deslindar pouco a pouco os problemas do emaranhado das ideias que compõem a ciência e a conscienciologia. Ela começa a ver essa série de verdade relativa de ponta e começa a entrosar. Por quê? Uma verdade ou um fato ou um fenômeno ou um parafenômeno, ele sempre puxa o outro. Há sempre uma rede interminável de interligações com elos muito fortes dessa condição. Então, essa rede dos processos da verdade relativa de ponta, a pessoa só alcança e começa a ver essa realidade quando ela senta o problema da reciclagem. Então, ela já fez alguma ressex, uma reciclagem existencial maior, ela então tem uma visão maior daquela condição, isso aí então leva inevitavelmente a esse conceito da rede das Verpons. Então, muita gente que já está vendo os seus programas, eles já têm maturidade para entender todos esses conceitos. Por isso é muito importante os 8 volumes da enciclopédia, que a gente aqui, nós falamos mais, é do CD-ROM, que tem os 8 volumes no CD. Aquilo ajuda. E é o que a gente tem distribuído mais. Porque os 8 volumes, você sabe, é muita coisa. Agora, eu gosto muito de papel também. E uso esse papel. É tanto que eu tenho um exemplar na Tertúlia, tem um na minha casa, agora nós vamos ter aqui e vai ter também no Holocínio. Os 8 volumes, para a pessoa ver direto. Que assim é mais fácil de funcionar. Eu acho que tudo que seja eletroeletrônico é bom, mas eu considero isso como moldura, não é o essencial. Eu gosto de tudo prático, objetivo, concreto, palpável. Então, eu não desprezo a ciência convencional, que nós estamos aqui na matéria. Então, tudo que é material é muito importante, a gente tem que ver, porque a base de tudo é isso. Aí, você começa a manifestar pela língua, laringo chakra, tudo é material. O negócio é o corpo, é o soma. Então, eu dou muito valor para a coisa materializada. E outra coisa, é muito mais fácil você fazer uma revisão no papel e uma série de condições de facilitação que o papel permite. Então, eu acho que o Humberto Eco, até um certo ponto, está certo, que o livro não vai morrer tão cedo. Você sabe que ele escreveu um livro agora recente sobre isso. Eu também gosto do papel. Agora, eu gosto do papel, mas igual você também funciono com o processo da eletroeletrônica, tudo que eu posso. Eu mesmo tenho lido os jornais toda manhã pelo iPad, que é mais fácil. Eu tenho o iPad, ligo lá e vejo, amplio com o dedão, puxo, etc. Tal. Estamos aí vendo. Professor Valdo Vieira, o programa Ciência e Consciência de hoje vai ficando por aqui. Só tenho a agradecer ao senhor. Eu agradeço muito e as minhas recomendações para todos aqueles que verem. Estamos juntos. Ok. E para você que nos assistiu, também segue os nossos agradecimentos. Semana que vem, então, mais Ciência e Consciência.